Você já amou alguém com toda a força que tinha? Sentiu que era a pessoa certa, que finalmente havia encontrado o que sempre procurou, e mesmo assim tudo terminou? Você já ficou de madrugada sem conseguir dormir, tentando entender por que uma coisa tão boa desapareceu tão rápido? Você já olhou para aquela pessoa que foi embora e pensou: se o momento tivesse sido diferente, se a vida tivesse me dado mais tempo, se eu tivesse sido encontrado por ela num outro capítulo da minha história, tudo teria sido diferente? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então esta mensagem foi preparada especificamente para você. Porque o que você vai ouvir agora não é teoria romântica, não é consolo vazio, é uma revelação sobre os mecanismos invisíveis que governam os encontros mais importantes da sua vida. E essa revelação vem de um lugar que está muito além do que os olhos humanos conseguem ver. Existe um arcanjo cujo nome pouquíssimas pessoas conhecem, mas cuja presença é sentida por quase todos em algum momento da vida. Seu nome é Chamuel. Em hebraico, Chamuel significa aquele que busca a Deus, ou aquele que vê a Deus. Mas no plano do que ele faz, do papel que desempenha na experiência humana, Chamuel é o arcanjo do amor. Não do amor romântico apenas, embora esse seja um dos seus domínios mais visíveis. Chamuel é o arcanjo que governa todas as formas de amor, o amor entre pais e filhos, o amor entre amigos que se tornam família, o amor que uma pessoa tem por sua própria alma quando finalmente para de se punir. E Chamuel também é o guardião dos encontros, o responsável pelo timing das conexões, o arquiteto de um sistema de encontros que a mente humana percebe apenas pelos efeitos, mas raramente compreende pelas causas. Por que Chamuel deixaria que a pessoa certa aparecesse na hora errada? Essa é a pergunta que dói, que parece injustiça, que parece crueldade disfarçada de destino. Você estava lá, a pessoa estava lá, a conexão era real, inegável, diferente de tudo que você havia sentido antes, e ainda assim, algo não funcionou. O timing estava errado, um de vocês não estava pronto, a vida de um estava indo para um lado enquanto a do outro ia para o oposto, as circunstâncias não cooperaram. E agora você carrega essa pergunta como se fosse uma ferida que não fecha. Por quê? A resposta de Chamuel não é simples, mas é completa. E quando você ouvir até o fim, algo vai se reorganizar dentro de você. Algo vai fazer sentido que nunca fez antes. Para entender a resposta, você precisa primeiro entender como Chamuel enxerga o tempo. Nós, humanos, vivemos no tempo como se fosse uma linha reta. O que ficou para trás está perdido, o que está à frente é incerto, e o presente é um ponto microscópico entre dois abismos. Chamuel não vê o tempo assim. Para Chamuel, e para a consciência que ele representa, o tempo é mais parecido com um tecido do que com uma linha. Um tecido onde cada fio está conectado a outros fios, onde o movimento de um fio afeta a posição de dezenas de outros, onde a textura do todo muda quando qualquer parte é tocada. E os encontros entre pessoas são os nós desse tecido, os pontos onde dois fios se cruzam e criam algo que nenhum dos dois poderia criar sozinho. Quando Chamuel organiza um encontro, ele não está apenas juntando duas pessoas, está alinhando dois tecidos inteiros de vida, com todas as suas histórias, traumas, aprendizados, capacidades e incompletudes. E às vezes, esses dois tecidos precisam de mais tempo para chegarem ao ponto onde o cruzamento vai criar algo que dure, não porque o amor não seja real quando o encontro acontece cedo demais. O amor é real, a conexão é real, a dor quando termina é real, mas o que faria aquela conexão durar ainda não estava pronto em um dos lados ou em ambos. E Chamuel, que viu o tecido inteiro, sabia disso, mesmo quando você não sabia. Pensa assim, imagine que você está construindo uma casa. Você tem a planta perfeita, os materiais perfeitos, o terreno perfeito, mas a fundação ainda está sendo escavada. Se você começar a construir as paredes antes que a fundação esteja pronta, o que acontece? As paredes racham, a estrutura cede, a casa mais bonita do mundo desmorona porque foi construída antes da hora. O amor não é diferente. Você pode ter encontrado a pessoa certa, mas se a fundação dentro de você, a fundação da autoestima, do autoconhecimento, da cura de feridas antigas, do entendimento de quem você é e do que precisa, ainda estava sendo escavada quando ela apareceu, então construir juntos naquele momento produziria rachaduras que acabariam com tudo. Chamuel viu a sua fundação,
viu que ainda precisava ser escavado e permitiu o encontro de qualquer forma, não por crueldade, mas porque o encontro em si fazia parte da escavação. A dor do término, a confusão de amar alguém e não conseguir ficar, o aprendizado sobre o que você precisa e o que ainda não tinha para oferecer, tudo isso foi parte da construção da sua fundação. Você não perdeu aquela pessoa, você usou aquela pessoa e ela usou você para se tornarem versões mais completas de si mesmos. Versões que um dia vão estar prontas para o que aquela conexão representava, seja com essa pessoa no futuro, seja com alguém diferente cuja chegada você ainda não pode imaginar. Mas Samuel quer que você entenda algo mais profundo ainda, algo que vai além da narrativa de não estar pronto, porque às vezes as pessoas que aparecem na hora errada não são apenas professores, às vezes são portais, são aberturas para uma versão de você mesmo que não existia antes do encontro. E esse portal, uma vez aberto, não pode ser fechado. Você não volta a ser quem era antes de ter amado daquela forma. Você não volta a ver o mundo com os olhos que tinha antes de ter sido visto daquela maneira. E essa transformação, por mais dolorosa que seja no processo, é permanente e é um presente. É Samuel usando o encontro para te levar a um lugar onde encontros maiores se tornam possíveis. Você já reparou como certas pessoas aparecem na sua vida exatamente quando você estava pensando nelas? Como certas músicas tocam num momento que parece impossível de ser coincidência? Como você pensa em um amigo de quem não tem notícia há anos e ele liga no mesmo dia? Essas não são coincidências, são o sistema de Samuel funcionando visivelmente. São os momentos em que a camada invisível da realidade se torna tão fina que você percebe que existe uma organização por trás do que parece aleatório. E se você consegue ver essas pequenas sincronicidades, imagine o que está acontecendo nas grandes. Imagine o nível de orquestração que existe por trás dos encontros que mudam a trajetória de uma vida inteira. Samuel não trabalha sozinho nessa orquestração. Ele opera dentro de um sistema de livre-arbítrio que respeita profundamente as escolhas humanas. Isso é fundamental para entender. Samuel não força encontros, não manipula pessoas para se comportarem de determinada maneira, não elimina o livre-arbítrio para garantir resultados específicos. O que ele faz é criar condições, criar oportunidades, colocar as pessoas no mesmo espaço, no mesmo momento, com a mesma abertura interna para que a conexão seja possível. O que as pessoas fazem com essa oportunidade dependem completamente delas, e às vezes as pessoas desperdiçam as oportunidades que Samuel cria. Às vezes o medo fala mais alto do que o amor. Às vezes a ferida velha sabota o presente novo, e Samuel respira e começa a trabalhar de novo, porque ele não desiste. Esse é um dos aspectos mais poderosos da natureza de Samuel, a paciência. Samuel tem uma paciência que transcende qualquer medida humana. Ele pode ter trabalhado durante anos para criar as condições de um encontro específico. Pode ter alinhado dezenas de eventos menores, cada um parecendo aleatório, para que duas pessoas chegassem ao mesmo lugar no mesmo momento. E quando o medo de um deles destruiu o que estava sendo construído, Samuel não se afastou com raiva. Recomeçou, reorganizou, esperou o momento em que as condições internas estariam mais maduras. Porque Samuel sabe que o amor verdadeiro não pode ser forçado. Só pode ser recebido por alguém que está pronto para recebê-lo. Agora preciso te fazer uma pergunta difícil. Quando aquela pessoa certa apareceu na hora errada, o que estava acontecendo dentro de você naquele momento? Não na vida daquela pessoa, dentro de você. Você estava realmente disponível? Não apenas emocionalmente atraído, não apenas animado com a novidade, não apenas aliviado de não estar mais sozinho. Disponível de verdade, com espaço real para outra pessoa entrar na sua vida sem que ela precisasse competir com seus medos, suas histórias não resolvidas, suas defesas, seus padrões antigos de se proteger fazendo exatamente aquilo que afasta quem você quer manter por perto? Essa pergunta não é acusação, é chave. Porque a resposta honesta a essa pergunta vai revelar muito sobre o papel que você teve no timing daquele encontro. Samuel observa os padrões, e um dos padrões mais comuns que ele observa na experiência humana de amor é este. As pessoas pedem conexão profunda enquanto mantêm muralhas que tornam a conexão profunda impossível. Pedem intimidade enquanto fogem de qualquer coisa que se pareça com vulnerabilidade real. Pedem alguém que as veja de verdade enquanto cuida para não ser vistas de verdade por ninguém.
E quando alguém aparece que poderia dar exatamente o que foi pedido, o sistema de proteção interno entra em pânico, porque o que foi pedido também é o que mais assusta. E o resultado é que a pessoa certa é sabotada, afastada, perdida, não porque o amor não era real, mas porque o medo do amor era mais forte que o desejo do amor. Chamuel não pune esse padrão, ele trabalha com ele. Ele usa cada encontro, mesmo os que terminam em dor, para mostrar à pessoa exatamente onde está o bloqueio. A dor do término não é punição, é diagnóstico. É o sistema interno dizendo: foi aqui que o medo ganhou, foi aqui que a muralha subiu, foi aqui que você escolheu a proteção em vez da conexão. E com esse diagnóstico em mãos, se você tiver a coragem de olhar para ele em vez de apenas se recuperar superficialmente e seguir em frente, você pode fazer o trabalho que vai mudar o que acontece no próximo encontro que Chamuel preparar para você. Mas existe outro lado dessa história, porque às vezes não é o seu medo que causou o fim. Às vezes foi genuinamente a hora errada, por razões externas, por circunstâncias que nenhum dos dois controlava, por diferenças de estágio de vida que tornavam o relacionamento genuinamente impossível naquele momento. E nesses casos, Chamuel quer que você entenda algo que vai contra tudo que a cultura moderna te ensinou sobre amor. Ele quer que você entenda que algumas conexões foram desenhadas para ser temporárias, não porque o amor foi falso, mas porque a missão delas era específica e era finita. Algumas pessoas entram na sua vida para te acordar para algo, para te mostrar o que é possível sentir, para te puxar para fora de um lugar onde você havia se acomodado. E quando essa missão está cumprida, a partida delas é parte do plano, não uma falha dele. Pensa numa planta que precisa ser transplantada para crescer. No vaso pequeno, ela sobrevive, mas para florescer de verdade, para chegar ao tamanho que foi projetada para ter, ela precisa ser transferida para um espaço maior. O momento da transferência é desconfortável, as raízes são perturbadas, a planta pode até murchar por alguns dias. Mas sem aquele momento de perturbação, sem aquela mudança que parece destrutiva na hora, a planta nunca chegaria ao seu pleno potencial. Algumas pessoas são o vaso pequeno onde você sobreviveu por um tempo, e outras são o jardim para onde você está sendo transplantado. Chamuel sabe a diferença e trabalha no tempo certo para cada transferência. Há algo que precisa ser dito sobre a saudade, sobre aquela dor específica de sentir falta de alguém que foi embora, de um amor que existiu e acabou, de uma conexão que parecia feita para durar, mas não durou. Essa saudade não é fraqueza, não é patologia, não é sinal de que você precisa superar mais rápido ou de que está obcecado com o passado. A saudade é o coração honrando o que foi real, é o reconhecimento de que aquela conexão teve valor, teve peso, teve significado. E Chamuel honra essa saudade. Ele não pede que você a silencie, ele pede apenas que você não a confunda com a história toda, que você não decida baseado na dor da partida que aquele foi o único amor possível para você, ou que o amor verdadeiro não existe, ou que você não merece algo que dure. Porque a saudade de um amor que terminou pode se tornar uma prisão se você deixar. Pode te manter emocionalmente ocupado com quem já foi, enquanto a pessoa que está sendo preparada para você não consegue encontrar espaço para entrar. Chamuel vê isso acontecer com frequência. Vê pessoas que carregam o amor de alguém que partiu com tanta intensidade que constroem, sem perceber, uma lealdade ao passado que impede o futuro. Como se manter a dor viva fosse uma forma de honrar o que existiu. Como se deixar ir fosse uma traição ao que foi real. Mas soltar não é trair. Soltar é o ato de amor mais maduro que existe. É dizer, o que tivemos foi real, e eu o honro deixando espaço para o que vem à frente. Chamuel quer te dizer hoje que soltar não significa esquecer, significa liberar. Significa abrir os braços que estão segurando o passado para que possam receber o presente. Significa dizer para sua própria alma, eu mereço continuar. Eu mereço o que ainda está por vir. Eu não vou ficar de guarda num amor que já completou a sua jornada, enquanto o amor que está começando a sua jornada perde o espaço para chegar. E essa decisão, essa abertura, esse gesto de fé no que ainda não chegou, é exatamente o que muda o campo energético ao seu redor. É exatamente o que Chamuel precisa para poder trabalhar de maneira plena na sua vida. Agora vou te falar sobre algo que vai te surpreender, sobre o que acontece do outro lado. Sobre o que a pessoa que foi embora está vivendo enquanto você está aqui, tentando entender o que aconteceu. Chamuel também está trabalhando com ela.
Ela também está passando pelo seu processo. Ela também tem momentos em que pensa em você com uma mistura de saudade e confusão, e algo que ela não sabe nomear completamente. Os encontros que Chamuel orquestra não são unilaterais, não afetam apenas você. Afetam ambos com igual profundidade, mesmo que de maneiras diferentes, mesmo que em tempos diferentes, mesmo que nenhum dos dois consiga ver o que o outro está sentindo. E às vezes, quando os dois chegam ao ponto de maturidade que o encontro inicial exigiu, mas que não havia ainda, Chamuel reorganiza as condições. Às vezes o reencontro acontece, não sempre, não como regra, mas como possibilidade real, quando ambos cresceram nas direções necessárias. E quando um reencontro acontece depois que cada um fez o trabalho interno que o primeiro encontro revelou que era necessário, o que se constrói tem uma profundidade que o primeiro encontro nunca poderia ter produzido. Porque agora as fundações estão prontas, agora as muralhas foram trabalhadas, agora o medo ainda existe, mas não governa mais as decisões. Agora o amor pode ser recebido, em vez de apenas desejado. Mas preciso ser honesto com você sobre algo. Chamuel não promete reencontros. Chamuel não promete que aquela pessoa específica vai voltar. O que Chamuel promete é muito maior do que isso. Ele promete que o amor que você sentiu, aquela capacidade de conexão profunda que aquela pessoa despertou em você, não vai desaparecer quando ela foi embora. Essa capacidade é sua, ela sempre foi sua. A outra pessoa apenas a revelou, como uma luz que ilumina o que sempre esteve no quarto, mas não era visto no escuro. E agora que você sabe que essa capacidade existe em você, que você é capaz desse nível de amor, de abertura, de entrega, nada pode tirar isso de você, nem a partida de ninguém. Existe uma linguagem que Chamuel usa para se comunicar com as pessoas que estão abertas para ouvi-lo. Não é uma linguagem de palavras, é uma linguagem de sinais, de coincidências que não são coincidências, de músicas que tocam no momento exato, de números que aparecem em sequência quando você está pensando naquele amor, de encontros casuais com estranhos que dizem, sem saber, exatamente o que você precisava ouvir. Chamuel está constantemente enviando mensagens. A questão é se você está calibrado para receber. Para receber as mensagens de Chamuel, você precisa desenvolver o que poderíamos chamar de quietude interior. Uma capacidade de estar suficientemente silencioso por dentro para perceber os sussurros que o barulho do mundo normalmente abafa. Isso não exige rituais elaborados, exige prática, exige momentos diários em que você intencionalmente desacelera, desliga o ruído externo e presta atenção ao que está acontecendo dentro. É nesses momentos de quietude que as mensagens de Chamuel se tornam audíveis, que as direções se tornam claras, que o próximo passo, que parecia invisível, de repente aparece com uma clareza que não precisa de explicação. Você sabe o que é sentir uma certeza que não tem explicação racional? Aquele saber que vem de dentro e que é diferente de qualquer coisa que você possa produzir com a mente analítica? Aquela sensação de que algo é certo ou de que algo está errado antes de ter evidência suficiente para justificar o que você sente? Isso é a inteligência do coração sendo operada por Chamuel. Esse canal direto entre o plano onde Chamuel trabalha e o centro mais profundo de quem você é. E quando se trata de amor, de conexão, de quem é e quem não é para você, esse canal é mais confiável do que qualquer análise racional que você possa fazer, porque a mente analisa o passado e projeta padrões. O coração, quando está limpo de medo, percebe o presente com clareza que a mente não consegue alcançar. Agora preciso te falar sobre os padrões de relacionamento que Chamuel observa se repetirem, porque uma das razões pelas quais a pessoa certa aparece na hora errada tantas vezes é que a pessoa ainda está operando a partir de um padrão que vai continuar produzindo o mesmo resultado independentemente de quem entra na história. Você já reparou que as pessoas tendem a atrair os mesmos tipos de parceiros repetidamente, que mesmo que as pessoas sejam completamente diferentes por fora, por alguma razão os problemas são os mesmos, que a mesma dor aparece com rostos diferentes? Isso não é azar, isso é padrão, e os padrões têm raiz. A raiz geralmente está na infância, está no primeiro ambiente onde você aprendeu o que amor é, no primeiro sistema de relacionamentos onde você aprendeu o que esperar das pessoas, como se comportar para ser amado, o que precisa ser escondido para ser aceito, o que precisa ser performado para merecer atenção. Esses aprendizados foram necessários para sobreviver naquele ambiente,
Mas quando você cresce e sai daquele ambiente, os padrões ficam e você começa a replicar, em adulto, as dinâmicas que aprendeu em criança, não porque quer, mas porque é o único sistema de relacionamento que o seu interior conhece como familiar. Samuel não pode mudar esses padrões por você, mas pode iluminá-los, pode usar cada relacionamento como espelho que mostra onde o padrão está operando. E quando você aprende a ler os espelhos, quando você para de culpar os outros pelo que aparece neles e começa a perguntar o que aquilo diz sobre o que está dentro de você, algo muda. A raiz começa a ser trabalhada, o padrão começa a se dissolver, e o campo que você projeta ao redor de você começa a atrair pessoas que correspondem não ao seu padrão de ferida, mas ao seu ser mais completo e mais saudável. Isso é trabalho, não é fácil, não é rápido, e às vezes é doloroso de uma forma que vai muito além da dor de um término, porque mexer nas raízes mexe em tudo que foi construído sobre elas. Mas do outro lado desse trabalho está uma qualidade de amor que você não consegue nem imaginar, enquanto ainda está operando a partir do padrão antigo. Um amor que não precisa de drama para parecer intenso, um amor que não confunde ansiedade com paixão, um amor onde você pode ser completamente quem você é, sem medo de que isso afaste a pessoa. Um amor que tem espaço para conflito, sem que o conflito ameace a fundação. Esse amor existe. Samuel está trabalhando para te levar até ele. Há uma coisa que Samuel quer que você entenda sobre o tempo de espera. O tempo entre um amor que terminou e o próximo que começa não é tempo vazio, não é pausa, não é punição. É um dos períodos mais importantes da sua vida se você souber usá-lo. É o período em que você tem a oportunidade de se tornar, intencionalmente, a pessoa que o próximo nível de amor vai exigir que você seja. Não melhor no sentido de mais perfeito, mais inteiro, mais honesto consigo mesmo, mais capaz de dar e de receber, mais consciente do que precisa e mais capaz de comunicar isso sem medo. O tempo de espera é onde Samuel faz o seu trabalho mais profundo em você, onde ele pode trabalhar nas suas fundações sem a urgência e a distração que um relacionamento ativo inevitavelmente cria, onde você pode olhar para si mesmo com honestidade porque não tem mais a tarefa de gerenciar a presença de outra pessoa, onde você pode chorar o que precisa ser chorado, entender o que precisa ser entendido, soltar o que precisa ser soltado e crescer para o próximo espaço que o amor vai exigir de você. Esse tempo é presente, receba-o como tal. Agora vou te fazer uma pergunta que Samuel quer que você responda com total honestidade. Não para mim, para você. Quando você pensa naquela pessoa certa que apareceu na hora errada, o que você mais quer que aconteça? Que ela volte? Que você entenda por que foi embora? Que a dor acabe? Que você consiga amar alguém assim de novo? Ou algo mais profundo que essas 4 opções? Porque a resposta mais honesta a essa pergunta vai te revelar onde você realmente está no seu processo. E onde você está no seu processo determina o que Samuel pode fazer por você agora. Se você quer que ela volte porque acredita que sem ela sua vida não pode estar completa, Samuel quer te dizer com amor que essa crença é a primeira coisa que precisa ser trabalhada. Não porque a pessoa não seja boa ou porque o amor não fosse real, mas porque nenhuma pessoa externa pode completar você. Essa é uma das maiores ilusões que o amor romântico produz, a sensação de que a outra pessoa é a metade que faltava, que sem ela você está incompleto. Essa ilusão é bonita enquanto dura, mas quando acreditamos nela, damos ao outro um poder sobre o nosso bem-estar que nenhum ser humano deveria ter sobre outro. E quando essa pessoa vai embora, ficamos destruídos não apenas pela perda do amor, mas pela própria completitude ilusória. Samuel não quer você pela metade esperando que alguém te complete. Samuel quer você inteiro, consciente da sua completitude, capaz de escolher o amor a partir de uma posição de abundância, em vez de carência. Porque o amor escolhido a partir da abundância tem uma qualidade completamente diferente do amor nascido da carência. O amor nascido da carência agarra, controla, tem ciúme, tem medo de perder, porque perder o outro significaria perder a completitude. O segundo tipo de amor é o que Samuel está preparando em você, e isso requer que você primeiro se torne inteiro dentro de si mesmo. Existe um momento que Samuel observa em cada jornada de amor, que ele considera o mais sagrado de todos. Não é o primeiro beijo, não é a declaração de amor, não é a decisão de construir algo juntos.
O momento mais sagrado que Chamuel observa é quando uma pessoa olha para si mesma com a mesma compaixão que ela gostaria de receber de uma outra. Quando alguém para de se julgar pelo amor que não deu certo, pelo tempo que levou para entender, pelos erros que cometeu e começa a se tratar com a gentileza que reservaria para um amigo querido na mesma situação. Esse é o verdadeiro início do ciclo que leva ao amor que dura, não a chegada de outra pessoa, a chegada de você para você mesmo. Pensa em quanto você exige de si mesmo no amor. Como você se critica quando algo não dá certo, como você analisa e reanalisa cada coisa que disse ou deixou de dizer, procurando um momento exato em que errou, como se encontrar o erro e se punir por ele fosse desfazer o que aconteceu ou garantir que não vai se repetir. Pensa em como você jamais trataria um amigo dessa forma. Como você teria apenas gentileza e compreensão para um amigo que estava vivendo o que você está vivendo, e então percebe a desproporção, a crueldade que você reserva apenas para si mesmo, e entende por que Chamuel coloca a autocompaixão como o fundamento de tudo que vem depois. Sem autocompaixão, cada término vira a evidência de que você não é amável. Cada pessoa que vai embora confirma a história que você conta de si mesmo quando está no seu pior momento. Cada nova tentativa de amar carrega o peso de todas as tentativas anteriores que não deram certo. E esse peso acumulado vai tornando cada nova abertura mais difícil, mais guardada, mais performática do que real. Mas com autocompaixão, cada término se torna apenas um capítulo, cada partida uma parte da jornada, cada tentativa que não durou, uma prática que te preparou melhor para o que vem depois. E cada nova abertura acontece com mais leveza, mais autenticidade, mais capacidade real de receber e de dar. Chamuel quer te revelar algo sobre o amor que está por vir. Não o nome, não o rosto, não a data. Essas informações não são suas para ter agora, e Chamuel sabe por quê. Se você soubesse o nome, você poderia começar a construir expectativas que distorceriam o encontro real. Se você soubesse o rosto, poderia começar a procurar por ele e perder de vista quem está ao seu lado agora. Se você soubesse a data, poderia começar a marcar o tempo de uma forma que tornaria cada dia anterior ao encontro apenas uma antessala da vida real. Chamuel protege você dessas armadilhas guardando essas informações, mas há coisas que ele pode revelar. O amor que está por vir vai te surpreender. Não vai ser do jeito que você imaginou. Não vai chegar pela porta que você deixou aberta esperando. Vai chegar por uma janela que você nem sabia que existia. Vai ter um rosto que você não estava procurando. Vai aparecer num momento em que você parou de esperar, não de maneira resignada, mas de maneira genuinamente solteira de expectativa. Quando você estiver vivendo a sua vida de forma plena, sem a ansiedade de encontrar, sem o vazio que grita por preenchimento, sem o olho constantemente vasculhando o horizonte em busca de quem vai salvar, é nesse momento que Chamuel vai criar as condições para o encontro que tem o seu nome escrito. E quando esse encontro acontecer, você vai sentir algo diferente de tudo que sentiu antes. Não a intensidade ansiosa que você às vezes confundiu com amor. Não a excitação de quem está aliviado de não estar mais sozinho. Não a embriaguez de quem está projetando num estranho tudo o que deseja sentir. Vai sentir algo mais quieto e ao mesmo tempo mais profundo. Um reconhecimento, um lugar que parece familiar de uma maneira que não tem explicação lógica. Uma paz que convive com a atração. Uma abertura que não traz pânico junto. É assim que o amor construído sobre fundações reais começa. Não com fogo de artifício que queima rápido, com calor constante que aquece sem queimar. Mas para que você chegue até esse encontro preparado, há um convite que Chamuel faz a você hoje. Um convite que tem 3 partes. A primeira parte é a honestidade. Seja honesto sobre onde você está realmente, sobre o que você ainda está carregando do que terminou, sobre os padrões que você reconhece em si mesmo, sobre os medos que ainda governam as suas decisões de amor. Honestidade sem julgamento, apenas reconhecimento claro do que é. A segunda parte do convite é a intenção. Depois de ser honesto sobre onde você está, declare intenção sobre onde você quer chegar. Não em termos de características da pessoa que você quer encontrar, mas em termos de quem você quer ser dentro de um relacionamento. Que tipo de presença você quer ser para outra pessoa?
Que qualidade de amor você quer ser capaz de oferecer e de receber? Que versão de você mesmo você quer levar para o próximo encontro que Chamuel preparar? Essa intenção é um sinal que você envia para o campo que Chamuel opera. É uma cooperação com o trabalho que ele está fazendo. A terceira parte do convite é a confiança. Confiança de que o plano existe mesmo quando você não consegue vê-lo, que Chamuel está trabalhando mesmo quando as evidências parecem apontar para o contrário, que o timing que parece errado tem uma lógica que vai se revelar completa quando você puder ver da perspectiva do futuro, que a pessoa certa que apareceu na hora errada não foi um erro do universo, foi uma parte necessária do seu crescimento, e que o que está vindo, quando vier, vai fazer você entender por que o caminho foi exatamente como foi. Você não precisa entender tudo para confiar. Um bebê não entende como o coração funciona, mas o coração bate. Uma semente não entende como a raiz encontra água, mas a raiz encontra. A confiança em Chamuel não exige compreensão total, exige apenas abertura, a disponibilidade de não fechar a mão com tanta força ao que foi que você não consiga abri-la para o que está chegando. Existe algo que acontece no plano invisível quando uma pessoa genuinamente decide confiar no processo do amor. Chamuel, que trabalha com esse campo o tempo inteiro, descreve esse momento como uma iluminação que ele consegue ver de onde está, como uma lâmpada que foi acesa, como uma frequência que mudou. E quando essa frequência muda, as coincidências começam a se multiplicar, as sincronicidades aumentam, as pessoas certas aparecem com mais facilidade, as oportunidades de conexão genuína se apresentam onde antes havia apenas encontros vazios. Não porque a vida ficou magicamente fácil, mas porque você ficou magneticamente alinhado com o que está buscando. Chamuel quer que você saiba que não está sozinho nessa jornada, nunca esteve. Em cada momento de dor de amor, em cada noite de madrugada com o coração pesado, em cada momento de confusão tentando entender o que aconteceu, Chamuel estava lá, não como observador distante, como presença ativa, trabalhando, organizando, preparando, aguardando o momento em que você estivesse pronto para o próximo passo. Cada lágrima foi vista, cada oração silenciosa foi ouvida, cada pergunta feita para o vazio foi registrada, e a resposta, nem sempre na forma que você esperava, sempre chegou. A última coisa que Chamuel quer que você carregue desta mensagem, não como conceito intelectual, mas como verdade que habita no corpo, que muda a postura, que altera a forma como você caminha pelo mundo. O amor que você procura também te procura, não metaforicamente, literalmente. Enquanto você está aqui querendo encontrar, do outro lado existe alguém que está querendo ser encontrado por você. Enquanto você está aqui trabalhando para se tornar capaz do amor que deseja, do outro lado existe alguém que também está fazendo o seu trabalho. Dois caminhos que Chamuel está guiando para o mesmo ponto de encontro. Dois processos que correm em paralelo em direção a uma convergência que já foi decidida. Você não precisa ser perfeito quando esse encontro acontecer. Não precisa ter resolvido tudo, curado tudo, trabalhado tudo. Precisa apenas estar presente, consciente, aberto, disposto a tentar de uma maneira diferente do que tentou antes, disposto a receber o que chega em vez de apenas desejar o que foi, disposto a construir em vez de apenas sobreviver, disposto a ser visto completamente, com tudo que você é, e a ficar parado enquanto é visto, sem fugir, sem se esconder, sem construir personagem que pareça mais amável do que você acredita que é. Esse é o único requisito, aparecer inteiro, e Chamuel fará o resto. A pessoa certa que apareceu na hora errada não foi um erro do universo, foi o universo te ensinando o que você precisava aprender para receber o que estava esperando por você. Foi Chamuel usando cada capítulo da sua história de amor para te escrever em direção ao capítulo que ele sabe que está reservado para você. O fim daquela história não foi o fim da sua história, foi a virada de página que levou até onde você está agora, ouvindo isso, com o coração um pouco mais aberto do que estava quando começou, com um pouco mais de entendimento do que havia quando a dor era tudo o que existia. E a história que está por vir, o capítulo que Chamuel está escrevendo agora com a paciência e a precisão de quem nunca errou um timing que fosse verdadeiramente necessário, esse capítulo vai valer cada página dolorosa que veio antes, não porque a dor era necessária pelo prazer de doer,
mas porque cada ferida que você não deixou endurecer em muralha, cada mágoa que você transformou em sabedoria, cada perda que você honrou em vez de negar, se tornou parte da profundidade que o próximo amor vai encontrar em você. E é essa profundidade que vai fazer o que vem depois diferente de tudo que veio antes. Confie em Samuel, confie no processo, confie em si mesmo e, principalmente, confie no amor. Ele não te abandonou, está te encontrando, está chegando, pelo caminho que você menos espera, no momento em que você estiver mais pronto para receber, com a pessoa que vai fazer tudo o que você viveu até aqui fazer sentido de uma maneira que ainda não faz. Esse dia está vindo, e quando vier, você vai entender, finalmente, por que a jornada foi exatamente como foi.